Você já teve aquela sensação de olhar para o espelho e perceber que o tempo passou, mas você está no mesmo lugar? Não estou falando de um lugar físico, estou falando daquele negócio interno mesmo. Aquela sensação de que você deveria ter chegado mais longe, que você deveria ser outra versão de si mesmo a essa altura. É uma sensação estranha porque a vida não parou, você trabalhou, se moveu, tentou coisas, mas mesmo assim, você para e olha com honestidade. Tá tudo igual. E eu já senti isso e aposto que você também já sentiu. Hoje eu quero falar sobre a estagnação, não de um jeito motivacional barato de acredite em você, mas de uma maneira honesta, porque eu acho que a gente entende muito pouco sobre o que realmente nos faz mudar. Tem muita gente que cresceu achando que crescer era automático, que com o tempo as coisas naturalmente iriam melhorar, ficariam mais fáceis, fariam mais sentido. Mas muita gente não. Muita gente já cresceu sabendo que a vida adulta era difícil. Não porque alguém sentou e explicou, mas porque a cultura inteira deixava escapar isso. Série, filme, memes, todo adulto em volta fazendo piada de si mesmo. Segunda-feira como uma tortura, trabalho como uma prisão, conta como pesadelo. Então a gente chegou na fase adulta, ou iludido ou já esperando o pior. E nos dois casos, quando a estagnação bate, ela surpreende, porque uma coisa é saber que vai ser difícil, outra coisa é estar parado no meio disso sem saber como sair. E curiosamente, isso me lembra um personagem que muita gente cresceu assistindo. Ele viajava o mundo inteiro, inventava desafios atrás de desafios. Perdia, levantava, perdia de novo, e às vezes ganhava, mas depois perdia de novo. E foi assim por anos. E o resultado na maioria dos casos era sempre o mesmo. A gente torcia por ele, acreditava nele, mas a gente também no fundo percebia que algo não estava funcionando. E sabe o que é irônico? A vida de muita gente real funciona exatamente assim. A estagnação não é preguiça. É o primeiro erro que a gente comete ao tentar entender isso. A pessoa estagnada muitas vezes é extremamente ocupada. Ela trabalha, estuda, tenta, só que ela fica repetindo o mesmo ciclo com pequenas variações e chama isso de progresso. É como correr numa esteira, você está em movimento, você está suando, você está se esforçando, mas você não saiu do lugar. E o mais cruel de tudo, enquanto você está na esteira, você nem percebe. Você só percebe quando para, quando finalmente respira e olha ao redor. Aí bate aquela fisgada no peito, aquela mistura de cansaço com frustração que é difícil até de nomear. Em Pokémon existe um conceito chamado Mega Evolução, que é quando o Pokémon passa por uma transformação absurda. Fica mais forte, mais rápido, visualmente diferente. É impressionante de se ver. Mas tem um detalhe: é temporário. Quando a batalha acaba, ele regride, volta ao que era antes. E eu acho que isso acontece muito com a gente na vida real. Você passa por um momento de pressão, uma crise, um término, uma demissão. Aquilo te força a mudar. Você fica mais focado, mais determinado. Você sente que finalmente acordou. As pessoas ao redor até comentam, mas aí a pressão passa e aos poucos, sem perceber, você vai voltando. Os velhos hábitos, as velhas desculpas, o velho padrão. Você teve uma mega evolução, só que sem a pedra certa, sem a estrutura certa. Ela não durou. E aí você se pergunta: por que eu não consigo manter isso? A maioria das pessoas faz uma de duas coisas com essa frustração. Ou ela ignora, se entorpece com série, com rolagem de feed, com qualquer coisa que tire o foco, ou deixa ela virar ressentimento. Aquele peso que você carrega sem saber bem de onde veio. Você abre o Instagram, vê alguém evoluindo, fecha o app com um incômodo que você não sabe explicar direito. E não é só nas redes, é na vida real mesmo. Você olha ao redor e vê pessoas que estavam com você, que estudaram na mesma sala, cresceram no mesmo bairro, viveram as mesmas fases que você. E parecem estar caminhando para algo, conquistando bens, namorando, se casando, abrindo negócios, sendo promovidos, viajando, e isso dói de um jeito diferente, porque não é um estranho na internet, é alguém que você conheceu, que esteve ao seu lado. Mas aqui tem uma coisa importante que a gente precisa ser honesto. Até o fim da escola, o caminho é linear. Todo mundo está no mesmo ambiente, na mesma estrutura, na mesma régua, mas quando saímos dali, cada um vai para uma realidade
completamente diferente. Tem gente que saiu da escola com uma família que apoia, com contatos, com rede, com estrutura financeira, com uma base emocional sólida, com vantagens que você talvez nunca tenha tido e nunca foram faladas em voz alta, mas estavam lá. Comparar sua trajetória com a de alguém que não passa pelo mesmo que você passou, que não carrega o que você carrega, que não teve os mesmos traumas, as mesmas dores, as mesmas ausências, não é honesto, nem com você e nem com a realidade. Isso não é desculpa para não evoluir, é só um ambiente que as réguas são diferentes, e usar a régua errada para se medir só aumenta a frustração sem te levar a lugar nenhum. Mas existe uma terceira opção: sentar com ela, não fugir, não alimentar, só olhar e perguntar: o que você está tentando me dizer? Porque a frustração quase sempre aponta para algo real, um caminho que você não tomou, uma decisão que você adiou, uma versão de você mesmo que você sabe que existe, mas nunca deu espaço. Ela não é um problema, é um mapa. Mas e aquela pessoa que tentou muito, que não ficou parada, que se esforçou de verdade e mesmo assim não chegou aonde queria? Isso é um tipo diferente de estagnação e é mais doloroso, porque você não pode nem se culpar pela falta de esforço. Para essa pessoa, eu acho que a resposta não está à frente. Ela tá atrás. Às vezes a gente fica tão focado em avançar que nunca para olhar o caminho que já percorreu. E nesse caminho quase sempre tem respostas que a gente ignorou na época. Sinais que pareciam pequenos, mas eram importantes. Momentos em que algo funcionou e a gente não prestou atenção. A resposta que você está procurando talvez já tenha passado por você. Você só ainda não reconheceu ela. Parar não é desistir. Às vezes parar é o único jeito de finalmente enxergar. Sabe quem entende tudo isso melhor do que qualquer pessoa na internet? O Ash. Ele viajou por 6 regiões diferentes. 6. Enfrentou lendas, derrotou vilões, montou times e sempre perdia no final. Sempre caía antes do topo. Ele não perdeu uma vez, nem duas, ele perdeu por anos. Região após região, o mesmo resultado. E não era falta de esforço, não era falta de dedicação. O Ash dava tudo de si em cada batalha, só que o padrão se repetia. Aí chegou a Lola, e a Lola foi diferente. Não só porque a região era diferente, mas porque o Ash era diferente nela. Ele foi pra escola, teve uma rotina, ele teve o professor Kukui, que foi muito mais do que um professor para ele, foi uma figura paterna, alguém que acreditava nele de um jeito diferente, mais próximo, mais humano. Ele desacelerou, viveu de um jeito mais normal, e foi exatamente nessa pausa, nessa mudança de estrutura e de referências, que ele finalmente evoluiu de verdade. Não só como treinador, mas como pessoa. E com tudo que ele aprendeu em Alola, ele seguiu, venceu a Liga Pokémon, se tornou campeão da região e mais tarde se tornou campeão mundial. Ele fechou o ciclo. Anos de estagnação, uma pausa bem feita e tudo mudou. Não porque ele ficou mais forte, mas porque ele mudou o ambiente, mudou as referências, mudou a rotina e deu espaço para uma versão melhor dele surgir. E então, voltando lá para a pergunta do começo. Você está evoluindo ou ficando mais velho? Se a resposta te incomodou, bom, esse incômodo é o seu ponto de partida. Se você tentou e não chegou a lugar nenhum, talvez valha parar. Não para desistir, mas para olhar o que ainda não viu. E se você ainda está na mega evolução agora, aproveitando aquele pico de motivação, use esse momento para construir uma estrutura, porque a motivação passa, mas a estrutura fica. Porque no fim, o tempo vai passar de qualquer jeito. A única pergunta é: você vai mudar junto com ele?